Um bom dia chuvoso. Pela graça de Deus, estamos reunidos na presença de Deus, prestando a Deus serviço. A palavra para culto é latreia, que significa serviço. Estamos prestando serviço a Deus nesta manhã, enquanto Deus nos abençoa com a sua chuva mansa e tranquila. Nós vamos ler no Salmo 51. Estamos expondo as Escrituras com base no tema do arrependimento. Nós faremos a leitura de todo o Salmo 51. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amém. Nós começamos a falar sobre arrependimento baseados na confissão e arrependimento de Jó. E nós vimos que Deus recompensou o seu arrependimento
concedendo-lhe muito mais do que ele tinha antes da sua confissão e do seu arrependimento. Em todos os sentidos, ele foi abençoado duplamente, com todos os bens da vida, inclusive os anos de vida, mas principalmente foi abençoado com o conhecimento de Deus, que veio de uma forma como ele nunca tinha tido antes. Agora nós estamos diante de um outro homem que é destacado nas Escrituras. Davi, o rei, o profeta, o sacerdote. E ele está diante de Deus também na sua confissão e no seu arrependimento. E nessa oração, nós podemos perceber alguns elementos que fazem parte do arrependimento, que devem necessariamente estar presentes no arrependimento verdadeiro. E nós queremos destacar alguns desses elementos para o nosso ensino, para a nossa instrução nesta manhã. O primeiro elemento presente no verdadeiro arrependimento é a contrição. Contrição é aquele fenômeno que é tanto espiritual, quanto psicológico, quanto físico. E que move o coração da pessoa para se prostrar diante de Deus, reconhecendo quem é Deus e reconhecendo que Deus foi ofendido pelo meu pecado. A contrição é aquela humilhação diante de Deus, que leva o ser humano a se voltar para Deus, dando as costas ao pecado que desagradava a Deus. Nós já falamos aqui sobre algumas definições de pecado, e uma dessas definições significa uma mudança de rumo, um voltar-se, uma mudança de pensamento, uma transformação que conduz a pessoa inexoravelmente a uma mudança de vida, a uma transformação. É algo que faz com que alguém abandone, renuncie a tudo aquilo que Deus considera como pecado e como abominação. Então, a contrição é o reconhecimento do pecado, segundo nós encontramos aqui nos versículos 2 e 3.
que diz assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Esse reconhecimento de pecado por parte de Davi demorou. Ele passou muito tempo amando o seu pecado, envolvido com ele, dominado por ele. Era um pecado pelo qual ele tinha paixão, ele amava. Humanamente falando, ele jamais o teria abandonado. Mas então Deus o disciplinou. E uma das disciplinas foi uma grave enfermidade que acometeu Davi, o prostrou no leito, restringiu totalmente as suas atividades, afastou os seus amigos, ameaçou a sua vida e os seus inimigos começaram a viver na expectativa do momento em que ele morreria. Os inimigos estavam torcendo pela sua morte. Davi demorou tanto tempo a se arrepender, mesmo debaixo dessa enfermidade, que ele diz que por causa do seu pecado envelheceram os seus ossos. É muito tempo. E quando ele percebeu a gravidade do seu estado, ele começou a orar. Nós temos vários salmos com essas orações. Inclusive, e principalmente, na minha opinião, o Salmo 38, onde ele descreve detalhes da sua enfermidade. Davi fala de febre, Davi fala de taquicardia e de vários outros sintomas que o assolaram e, por fim, o fizeram ter medo de morrer. Davi chorou. Ele disse que as suas lágrimas alagavam o seu leito. Porque ele chorou e não havia socorro. Deus estava esperando o seu arrependimento. Para desgrudar de Davi a sua paixão pelo seu pecado, Deus teve que levá-lo à última fronteira da vida. E então, o seu coração se constrangeu. A Bíblia nos ensina que Deus exige de nós a integridade do coração, a inteireza do coração. Deus não aceita coração dividido.
Foi por isso que Josué confrontou o povo com a necessidade de uma escolha total e definitiva. Escolhei hoje a quem sirvais, disse Josué. Eu, porém, e minha casa serviremos ao Senhor. Para se chegar à presença de Deus com arrependimento, é necessário que o coração e o espírito estejam contristados, humildes, mansos diante de Deus, dispostos à mudança de vida. E então ele faz a sua confissão nos versículos 4 e 5, dizendo: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui há uma revelação de uma verdade que é discutida até hoje. Nem o mundo filosófico, nem o mundo científico, nem o mundo religioso já aceitou essa revelação de forma completa. Em pecado me concebeu minha mãe. A palavra concebeu aqui, no original hebraico, ela significa embrião. E o problema com o qual a filosofia, a teologia e a ciência trabalham até hoje é: quando começa a vida? Quando começa o ser humano? Davi está dizendo que desde o embrião, desde a concepção, ele é um homem pecador. O encontro do espermatozoide com o óvulo forma um pecador, desde a queda. A Bíblia não tem dúvidas a respeito do início da vida e de quando alguém pode ser considerado uma pessoa. Deus revelou isso para Davi, e ele está reconhecendo isso de Deus. Senhor, eu sou um pecador, desde a concepção, desde que eu era um embrião. Eu fui concebido em pecado. E estou na tua presença como pecador e te confesso e reconheço o meu pecado. Então, a contrição, ela leva ao reconhecimento e à confissão do pecado. Esse é o primeiro elemento que nós encontramos aqui no Salmo 51, do verdadeiro arrependimento. O segundo elemento,
nós lemos nos versículos 3, 7 e 10. Versículo 3 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 7, purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E o versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O reconhecimento do pecado não só produz contrição e confissão, mas ele produz também um desejo irresistível de ficar limpo, de ficar puro, de lançar para longe toda a imundície do ponto de vista de Deus. Porque enquanto o arrependimento não chega, todo pecado é lindo, é gostoso, é agradável, é irresistível. Se nós pudéssemos olhar todas as coisas do ponto de vista de Deus, da santidade de Deus, da justiça de Deus, nós veríamos uma realidade tão pavorosa, tão aterradora, que a nossa mente, a nossa razão não resistiria. E isso em nós mesmos. Mas o Espírito Santo que habita em nós e que é entristecido por causa dos nossos pecados, porque eles são chocantes, ele por fim prevalece para que nós tenhamos uma noção da imundície que está em nós e desejemos ser limpos e purificados. E aí então vem o arrependimento, porque nós queremos correr, fugir de nós mesmos, da sujeira e da imundície que está em nós. Foi o que aconteceu com Davi. Quando ele percebeu a gravidade, o tamanho, a hediondez dos seus pecados, ele disse que as suas iniquidades estavam muito acima da sua cabeça, do seu tamanho, da sua capacidade de perceber e de resistir. O Espírito Santo é aquela pessoa da Trindade que habita em nós e nos comunica a santidade de Deus. A Bíblia diz que nós somos co-participantes da natureza divina. Já leram isso na Bíblia? Está lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1. Nós somos co-participantes da natureza divina. Deus nos comunica uma certa medida da sua santidade quando nós cremos em Cristo. Porque o Espírito Santo vem habitar em nós, nos trazendo a realidade da santidade e da justiça de Deus para o nosso coração.
E aí, então, passa a haver um conflito, segundo o apóstolo Paulo, entre o espírito e a carne. Paulo diz que o espírito milita contra a carne e a carne milita contra o espírito, ou seja, luta. Há uma luta, há um conflito. Os dois não podem ficar juntos. A Bíblia insiste e enfatiza que nós não podemos servir a dois senhores. Deus nos diz através do profeta Isaías que ele não pode suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Foi por isso que Jesus Cristo disse assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Não é nem pecado grosseiro, segundo a nossa opinião. Deus não aceita a adoração, Deus não aceita o culto de quem está com o seu coração comprometido com o ódio. Com a raiva. Com um relacionamento rompido com alguém. Deus exige a reconciliação. Porque senão o coração não estará disposto a se reconciliar com Deus. Quando Jesus Cristo estava ensinando a oração, que nós chamamos de Pai Nosso, na hora que chegou a vez de falar em perdão, Jesus Cristo, ele abriu um parêntese e falou assim: porque se não perdoardes àqueles que vos ofendem, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará a vós. E fechou o parênteses, para continuar ensinando a oração. Quer dizer que se eu não perdoar, então Deus não me perdoa? Sim, é isso que Jesus Cristo disse. Pelo simples fato de que, pela estrutura com que Deus nos criou, para termos comunhão com Ele e sermos feitos à sua imagem e semelhança, o coração, ele só vai estar aberto para receber o perdão de Deus depois que ele se abrir para perdoar. Enquanto o coração não perdoar, ele estará fechado. Não é que Deus não queira perdoar, mas primeiro o coração precisa estar aberto. Para perdoar. Foi essa maneira como Deus nos criou. Essa é a nossa estrutura.
que fazem parte da nossa imagem e semelhança de Deus. Por causa de tudo isso, quando chega no nosso coração o reconhecimento do pecado, e que nós olhamos para a sujeira, para a imundície que é o pecado, aí nós queremos lançá-lo fora, nós queremos ficar limpos, nós queremos ficar puros, porque nós fomos feitos para a santidade. E nós somos coparticipantes da natureza divina. O elemento seguinte que deve estar presente no arrependimento é o reconhecimento da santidade de Deus. Deus fez com que Davi reconhecesse isso, para que ele pudesse ter noção da abominação que ele havia cometido. Um outro homem com quem Deus trabalhou para que isso acontecesse foi Isaías. Isaías entrou na casa de Deus, já movido pelo arrependimento. Isaías era um nobre, palaciano, e ele sentiu o peso da sua culpa, o peso dos seus pecados. Ele entrou na casa de Deus, talvez sem mesmo saber direito o que ele estava fazendo. Mas ele foi lá movido por Deus, e quando ele entrou, ele disse que viu o Senhor assentado no seu templo. Ele viu a glória de Deus. Deus lhe concedeu ter uma visão do que estava acontecendo além da sua imaginação, acima da sua vida terrena. E quando ele viu, o primeiro impacto que ele teve, a primeira noção que tomou conta dele, foi da gravidade dos seus pecados. Porque o seu encontro foi com a santidade de Deus. Tanto que ele pôde perceber que os próprios anjos celebravam essa santidade. E diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Diante de tudo isso, ele se prostrou e ele achou que fosse morrer. O impacto foi tão forte que envolveu Isaías, tanto espiritualmente, quanto psicologicamente, quanto fisicamente. Quanto mais perto nós chegamos da glória de Deus, mais consciência nós tomamos da nossa pequenez, da nossa fraqueza. E mais o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração se abalam. Toda a nossa estrutura
ela sofre o impacto da presença de Deus. E então Isaías, achando que ia morrer, porque realmente ele estava ameaçado de morte, não era uma imaginação, não era uma alucinação da mente dele, isso estava acontecendo, inclusive fisicamente. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, eu estou morrendo, porque eu sou um homem puro. Ali ele percebeu toda a imundície do seu pecado, da sua impureza. Ele percebeu o tamanho do crime que ele estava cometendo contra Deus. A gente não sabe exatamente o que. Mas todo o impacto do pecado que pesava sobre ele, da condenação de Deus que pesava sobre o seu pecado, vieram sobre ele e o esmagaram. Ali a única saída era confessar e se arrepender. A opção era morrer. Mas a revelação de Deus foi de tal maneira que a confissão, o arrependimento, não estavam contra a verdadeira natureza de Isaías. O que era contra a natureza de Isaías era o seu pecado. Porque ele era um escolhido de Deus. E todo eleito de Deus um dia descobre que a sua vida está em Deus. Como Agostinho. Agostinho era um homem mais ou menos parecido com Isaías no que se refere à impureza sexual. E quando se descobre que se está vivendo contra a natureza, o que nós temos diante de nós é a santidade de Deus, que é a nossa verdadeira natureza, a natureza de todo eleito, co-participantes da natureza de Deus. Somos de Deus, viemos de Deus, pertencemos a Deus e voltamos para Deus através do arrependimento. O desejo de estar limpos, que nós falamos agora há pouco, ele é produzido no coração pelo Espírito Santo, que está em nós. Lá no caso de Isaías, depois que ele confessou a sua impureza, o seu pecado, a Bíblia diz que um dos serafins que estavam adorando a Deus pegou uma tenaz, foi até o altar, com a tenaz pegou uma brasa acesa, uma brasa viva desse altar, veio voando com ela e tocou a boca, a língua de Isaías. E então veio do trono de Deus uma voz dizendo:
com a brasa, ele tocou a tua língua. A tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. A Bíblia faz distinção entre iniquidade e pecado. Essa distinção aparece aqui no Salmo 51. Essa distinção é para se referir ao princípio do pecado, à lei do pecado, que é chamada na Bíblia de iniquidade. E o pecado é aquilo que a iniquidade produz, incluindo os atos pecaminosos. O pecado é fruto da iniquidade. A iniquidade é aquele princípio de rebelião contra Deus que vem lá do Éden. É aquele princípio que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, fala que governa a vida de todas as pessoas sem Deus. Para que elas permaneçam nas suas paixões, segundo o Espírito que governa este mundo, ou seja, Satanás. A iniquidade é o reino de Satanás no coração. O pecado é o fruto dessa iniquidade. É o que o apóstolo João chama de cobiça. Ele diz que a cobiça, ela gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então é por isso que quando o Espírito Santo realmente produz arrependimento no coração, a pessoa imediatamente se sente, como é que eu vou dizer, ofendida? Não. Se sente atacada? Também não. Mas ela sente o peso da santidade de Deus sobre ela, exigindo a remoção da imundície, exigindo a remoção daquilo que separa a pessoa de Deus, que é o pecado. Eu vou entrar aqui em mais um ponto da nossa mensagem, depois nós vamos suspender essa pregação do Salmo 51 para concluir no próximo domingo, se Deus quiser. O quarto elemento que necessariamente precisa estar presente no arrependimento, segundo os versículos 11 e 12, é o desejo de reconciliação. Esses versículos dizem o seguinte: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quando Deus aproxima dele alguém, é para promover a reconciliação.
Essa reconciliação foi prometida lá no Éden, quando Deus estava julgando Satanás. Essa reconciliação, ela é resultado do sacrifício de Cristo. O derramamento do seu sangue por nós foi para nos reconciliar com Deus. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O mundo aí não são todas as pessoas indistintamente, não. É o mundo de Deus. Com o reino de Deus e os súditos desse reino. Deus estava em Cristo reconciliando consigo a cada um de nós que estamos aqui hoje. Foi necessário o derramamento do sangue de Cristo para que houvesse essa reconciliação. E quando nós estamos separados de Deus por causa dos nossos pecados, como estava Davi, como estava Isaías, então Deus dispõe as circunstâncias dele de tal maneira a nos aproximar dele com corações arrependidos. E se o arrependimento é verdadeiro, está sendo produzido pelo Espírito Santo, então nós ansiamos, acima e antes de tudo, sermos reconciliados com Deus, fazer as pazes com Deus, estar de bem com Deus. Quando nós compreendemos o que nós fizemos contra Deus, a tristeza que nós causamos ao Espírito Santo, então, além de lançar de nós toda a imundície para ficarmos limpos, o que nós queremos é fazer as pazes com Deus. O que nós queremos é que Deus reassuma o seu controle da nossa vida, reassuma o seu reino sobre nós, reassuma a ordem da nossa vida para que nós voltemos a experimentar a paz e a alegria que Deus nos concede pelo seu Espírito. É isso que Davi está aqui ansioso por experimentar de novo. Não há nada melhor do que isso, do que Deus reinando absoluto em nós, com a sua santidade, com a sua paz, com a sua alegria. Ver de novo o sorriso de Deus. Porque quando estamos em pecado, com a culpa pesando sobre nós, com toda a ameaça de morte que o pecado representa, então nós ansiamos por libertação. O problema é que às vezes a paixão pelo pecado, ela prevalece. Ela tira a nossa vontade com relação a Deus, divide o nosso coração, porque nós queremos ter o melhor dos dois mundos, e Deus não aceita isso. Mas quando nós somos filhos de Deus, o próprio Deus deseja a reconciliação e Ele toma a iniciativa dessa reconciliação e Ele promove essa reconciliação. Primeiro, Ele nos deixa sentir a necessidade dessa reconciliação. Nos deixa sofrer ao ponto de nós percebermos a diferença entre servir a Deus e servir ao diabo.
Deus falou isso para o seu povo de Israel. Um dia, vocês vão experimentar a diferença entre servir a mim e servir a Satanás. Ele usou lá o nome Baal, lá no Antigo Testamento, que é a mesma coisa. Aí então, o Espírito Santo nos faz sentir esse desejo de reconciliação, depois da contrição, do desejo de estar limpo, do reconhecimento da santidade de Deus. Então nós queremos agora a reconciliação com Deus. Que Deus faça frutificar a sua palavra nos nossos corações. E que, segundo a nossa necessidade, Deus nos abençoe com a bênção do arrependimento, nos conduzindo nesse processo, para que nós nos reconciliemos com Deus. Que nós não percamos tempo. A Bíblia diz que hoje, agora é o tempo para a reconciliação. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, Senhor, nós bendizemos o Teu nome por esta oportunidade. Te agradecemos por toda a redenção que Tu realizaste na pessoa de Jesus Cristo para nos reconciliarmos contigo mesmo. E te rogamos nesta hora que Tu prepares cada coração, cada mente, para toda a reconciliação que for necessária na vida de cada pessoa aqui presente, e de cada um dos Teus filhos aqui e em toda a terra. Pai, nós te rogamos que a Tua palavra produza em nós os seus efeitos para a Tua glória. Pedimos o Teu perdão para os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.